cadeira de ensaios mecânicos, ministrada pelos professores Ana e Daniel. Os membros do grupo são o Antônio, eu, o Guilherme Pontes, o Igor, o Leonardo e o Rodinei. Um teste de fluência é usado para determinar a quantidade de deformação que o material experimenta ao longo do tempo, sobre uma carga ou deformação contínuas, de tração ou compressão, a uma temperatura constante. Examinando os resultados desses testes de fluência, os engenheiros podem determinar a deformação esperada do material e daí evitar as possíveis falhas estruturais. Esse ensaio pode ser dividido em 3 subtipos que diferem de acordo com o parâmetro a qual é mantido o ensaio e se a gente quer que ocorra ruptura ou não do componente ou corpo de prova testado. Os ensaios de fluência, a carga aplicada é constante. A ideia desse teste é que a gente quer avaliar como se comporta a taxa de deformação do material ao longo do tempo, o que geralmente não é constante. O ensaio de ruptura por fluência, ele é similar ao anterior, mas a carga utilizada é muito maior. Nesse ensaio, a gente leva o material até o seu limite de ruptura e espera que ele rompa. O ensaio de relaxação, a taxa temporal de alongamento é constante. Nesse se quer avaliar o quanto o material relaxa suas tensões. Isso quer dizer que ele fica mais fácil de manter esticado ao longo do tempo, já que o material vai meio que laceando e se acomodando nessa deformação constante. Continuando essa ideia de deformação, alongamento e fluência, né? É natural pensar que todos esses ensaios são fortemente dependentes da temperatura. E é verdade. A questão é que os ensaios de fluência são muito mais dependentes da temperatura do que os anteriores que a gente vê na cadeira, que é a fratura, tração, compressão e torção. Isso se deve porque o tempo de operação é muito maior. A gente está falando de dias, semanas, meses. Então, a influência da temperatura é muito maior. Contudo, às vezes não é possível realizar esses testes com uma réplica do componente que será utilizado efetivamente. Então, se precisa utilizar testes com corpos de prova feitos com material. Para isso, a gente acaba utilizando normas, que, como já sabemos, elas dependem do material e do tipo de ensaio que vai ser realizado. Os que vão importar para esse trabalho são a E139, que é utilizada para materiais metálicos, e a D2990, que é para materiais poliméricos. Só lembrando que, como a gente já sabe, todas as máquinas devem cumprir as normas de prática padrão para a calibração de força e verificação de máquinas de teste, que é aquela regra, a STM E4, e que precisa manter um esforço puramente axial. Mas caso não seja possível a deformação máxima de flexão, não pode ultrapassar 10% da deformação axial. Os corpos citados na norma E8, métodos de ensaio normalizados para testes de tensão de materiais metálicos, que é o nome dela, são, na maioria das vezes, essencialmente, os mesmos para essa norma, a E139, que tem uma pequena diferença. É que a primeira delas é que a relação de comprimento e largura é maior, então eles têm que ser um pouquinho mais longos, né? E para corpos de prova que são roscados, o tamanho da rosca, aquela cabeça ali, ela deve ser pelo menos 7/4 da parte útil do material, se ele for frágil. Porque senão ele poderia quebrar e ter acúmulo de tensões ali e romper antes. Para materiais poliméricos, a gente tem a norma D2990, para a qual se usa os ACPs prescritos pela norma D638, em especial o 1 e o 2. O 3, 4, 5 é deixado de lado. Ali a gente tem as imagens da norma mostrando como são qualitativamente esses CPs. O equipamento de ensaio de fluência são os mesmos que para ensaio de tração e compressão, forno acoplado à máquina principal, termopar para medição de temperatura e o extensômetro para determinar a deformação já realizada. Como foi explicado anteriormente, para determinar as propriedades de fluência, o componente ou corpo de prova precisa ser submetido a uma carga de tensão e compressão constantes, a temperatura constante, por um longo intervalo de tempo. Essa carga aplicada para esse teste é bem menor que necessária para deformar ele até o limite de escoamento. Assim, se faz necessário longos intervalos para a realização do ensaio, normalmente chegando na ordem de 1000 horas.
O corpo de prova é colocado na máquina de ensaios e preso nos aparatos de fixação. Então, um forno será acoplado na máquina, que aquece a amostra da temperatura de teste, caso isso seja necessário, né? Porque às vezes é só a temperatura ambiente já basta. E, por fim, se adiciona a carga e inicia as medições. Além da deformação instantânea que o corpo de prova sofre ao ter a carga aplicada, é possível distinguir 3 estágios de alongamento ou compactação, como poderemos ver no gráfico à esquerda. O estágio primário é também chamado de fluência primária. Durante ela, a velocidade de fluência é rápida e ocorre ao longo das primeiras horas. Apresenta uma taxa decrescente de fluência, pois ocorre um aumento da resistência devido ao processo de encruamento do material. O estágio secundário, ele é chamado de fluência secundária ou de só estágio secundário, né? Desculpa, estágio estacionário. Nesse estágio, o processo de recuperação que o material sofre é rápida, mas ele é rápido o suficiente para diminuir o efeito do encruamento, que implica ali sobre a curva. Na medida que o material sofre esse encruamento, há também a recristalização e possui uma velocidade de deformação constante, é o estágio mais longo que tem, né? A gente acaba tendo essa contrapartida do encruamento com a recristalização, né? E o estágio terciário, que é chamado também de fluência terciária, ocorre o aumento da velocidade de deformação e a possível fratura do material, como a gente pode ver ali no topo da curva em que tem ruptures escrito. Através do gráfico também é possível também determinar a velocidade mínima de fluência, que é a velocidade mínima que o ensaio deve ter para que se garanta o acontecimento do estágio 3, que é onde ocorre efetivamente a ruptura. Normalmente é tabelado para cada material que vai ser ensaiado. A deformação nesse ensaio é de no máximo 1%, quando a gente não quer ter a ruptura, né? E representado diretamente ali, a gente consegue ver isso certinho no diagrama de tensão versus temperatura para aços carbono com 1% de deformação, que a gente está vendo no gráfico da direita. O módulo de fluência J, ele é variável com o tempo, já que a tensão aplicada é constante ao longo desse tempo, né? Mas a taxa de alongamento, que é outra componente dele, varia com a progressão do ensaio. Normalmente não é possível a realização de testes para saber o comportamento de um material ao longo de toda a sua vida. E para isso se realiza diversos testes, variando-se a carga e temperatura, a fim de se obter dados por meio de extrapolação matemática. O que acontece é que muitas vezes o tempo de ensaio é tão grande, mas tão grande, que não tem como realmente fazer ele. Então a gente tem que utilizar métodos matemáticos e modelos estatísticos para prever a faixa de onde mais ou menos aconteceria o alongamento ou a fratura. Bem parecido com o ensaio de fluência comum, mas com a diferença de que, nesse caso, é aplicada uma carga maior, com o objetivo de sempre levar o corpo de prova até a ruptura, e, consequentemente, são ensaios mais rápidos, em torno de só 1.000 horas. Os ensaios de ruptura, esses ensaios de ruptura, né, eles podem chegar com uma deformação de até 50% do corpo, enquanto que o de fluência normal, como eu tinha falado antes, a deformação raramente chega a 1%. Dá para ver no gráfico que o estresse tem uma relação inversa com a duração do ensaio. Também dá para ver que se o estresse for pequeno o suficiente, o tempo até a ruptura vai ser tão grande que é eventualmente possível afirmar que o material não vai ceder por causa desse esforço. A relaxação, por sua vez, né, é a contrapartida da fluência, o que quer dizer que é uma tensão variável é aplicada contra o material, de forma que a gente quer manter constante a deformação a uma temperatura constante. Para a realização do teste de relaxação, a gente primeiro aplica uma rampa de carga até um valor pré-determinado de alongamento. Logo após essa tensão ela é mantida constante por um período também pré-determinado. E só daí o decaimento do estresse vai acontecer. Que é o que a gente pode ver nas curvas pelo relaxamento do estresse em função do tempo. Tem aquele decaimento da curva, né? Para determinarmos o módulo de relaxação, basta descobrir a relação entre a tensão aplicada e a relação à taxa constante de deformação do cisalhamento. Esse módulo é equivalente ao módulo de Young, quando ao invés do cisalhamento,
ocorre a deformação no modo de tração ou compressão. É interessante ver que o módulo de relaxação é o inverso do módulo de fluência. Eles são exatamente o inverso um do outro. Para determinar uma equação para representar melhor essa curva, se faz a utilização de modelos, modelos matemáticos, né? E um sistema muito utilizado é um sistema mola-amortecedor, no qual a mola pode ser interpretada como a rigidez do material e o amortecedor seria a dispersão de energia por meio e por parte do material. Então é possível colocar vários desses sistemas em paralelo ou em série para simular melhor o comportamento observado. No caso mais simples, que é o que a gente tem ali na fórmula de baixo, E0 é o módulo de elasticidade inicial do material extraído do ensaio de tração. E1 é o módulo de elasticidade extraído do ensaio de fluência normal. E aquele Nzinho ali é o comportamento viscoso, que é a viscosidade dinâmica, que a gente já viu em outras cadeiras. Na direita, a gente tem dois diagramas que mostram o modelo genérico do que se espera do comportamento do material. As escalas de tempo são enormes, mas o que se espera é que tem essa grande dificuldade para ele ser alongado, comprimido, para ele ser deformado. E conforme vai sendo mantida essa carga, tentando manter esse alongamento, o esforço necessário para fazer isso é cada vez menor e menor e menor, que é o que a gente pode ver ali. Muito obrigado e essa é a nossa apresentação.